Bem, muito boa tarde. Temos aqui reunidos o grupo de trabalho da Comissão de Saúde, Audiências e Audições, e temos também o grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários da Comissão de Trabalho, uma vez que a House Parliament de Portugal fez o pedido de audiência a esta Casa, às duas comissões, Trabalho e Saúde, entendemos por bem reunir aqui as duas comissões e de uma vez só fazermos esta apresentação da audiência. Da parte da Comissão da Saúde e da Comissão de Trabalho, cumprimentar os membros da delegação aqui presentes, Dr. João Condeixa, Dr. Miguel Cabral, Dra. Joana Sousa, que deve estar, já está cá, Dr. Márcio Lavrador, Dr. Henrique Prata Ribeiro. Cumprimentar-vos, agradecer o vosso pedido de audiência e a apresentação nestas comissões da segunda edição do House Parliament de Portugal. Temos aqui connosco deputados dos vários grupos parlamentares e das duas comissões de Saúde e do Trabalho. Desde já passávamos a palavra pedindo que fôssemos, de certa forma, rigorosos no tempo que temos destinados a esta grelha. Uma primeira ronda para a entidade, 10 minutos, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Depois voltamos a dar-vos a palavra em mais 10 minutos finais. Pronto, e vamos tentar agilizar da forma que conseguirmos este tempo destinado em grelha. Muito bem, mais uma vez tenho a palavra. Muito bem. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer em nome dos 60 deputados do Health Parliament de Portugal a disponibilidade. Nós tínhamos um documento de suporte que, entretanto, por questões técnicas não solicitámos antecipadamente, mas que facultaremos posteriormente. Não tendo esse documento de suporte, deixámos aquilo que é a edição desta segunda edição do Health Parliament, este livro que tem todas as recomendações deste trabalho que humildemente simula a atividade parlamentar 100% dedicada à área da saúde. Só para fazer um enquadramento muito breve, este projeto é um projeto que resulta de uma parceria entre a Janssen, a Microsoft, o Expresso e a Universidade de Lisboa. São estas 4 entidades que promovem e abrem candidaturas a todas as pessoas a nível nacional que entre os 21 e os 40 anos estiverem interessadas em participar. Há uma entidade de recrutamento externa e isenta que faz a seleção. Nós tivemos 762 candidaturas, de onde resultaram 60, eu vou fazer aspas, deputados. E esses deputados, ao longo de 18 meses, trabalharam precisamente sobre aquilo que é o futuro e que se espera que possam emitir recomendações para o futuro da saúde. No total foram emitidas 52 recomendações em 6 áreas distintas: oncologia, saúde mental, tecnologia e integração de cuidados, recursos humanos em saúde, inovação e valor em saúde e sustentabilidade e equidade. Foram estas as 6 áreas que já agora estão vertidas neste livro precisamente por capítulos. E eu, feito este enquadramento muito breve, começava por elencar, e como não temos suporte, façam, por favor, a interrupção que considerarem devida. Começava pela Comissão de Inovação e Valor em Saúde. Nós, para a audiência de hoje, em vez de nos focarmos em todas as recomendações, olhámos para aquelas que poderiam interessar aos deputados, independentemente da comissão. E da comissão a que pertencem, não à comissão deste Health Parliament. Isto vai ser difícil distinguir deputados reais de deputados virtuais. Mas na Comissão de Inovação e Valor em Saúde, Márcio, quantas recomendações no total são vossas? 6 recomendações. Nós optámos por destacar 2 e que têm a ver inevitavelmente, com os dados. Esta recomendação propõe a criação de uma plataforma de registro de dados em saúde que agregue toda a informação clínica com valor para o doente, que possa, de alguma forma, dar suporte à decisão, quer clínica, quer à decisão até do decisor político, não é? No fundo, esta plataforma estaria integrada, seria alimentada por todas as entidades,
de alguma forma, bebendo daquilo que são dados da SPMS, mas que estaria a integrar toda a informação das mais diversas entidades, centros de saúde, hospitais, etc. Primeira vez que faço isto. Só dar a nota que estamos a falar de agregar dados de saúde, quer do setor público, privado e social. Okay? A intenção é fazer essa agregação toda num único sítio e permitir, de certa forma, ao cidadão, num único interface, conseguir ter o seu histórico independentemente por onde passou. E esta plataforma estaria baseada numa agência que seria criada para o efeito e que, num conjunto de audiências que já tivemos com ordens profissionais, entidades hospitalares, etc., sugeriram-nos que eventualmente até pudesse ficar na esfera da Assembleia da República enquanto entidade independente, tal como acontece noutros países. É uma agência que, pois, todos os detalhes da sua criação, responsabilidades, estão aí descritos, bem como o impacto orçamental e social que essa agência poderá trazer. Depois, Comissão de Oncologia, representada pela Joana Sousa. Peço desculpa, há pouco não referi o Márcio Lavrador. Comissão de Oncologia, representada pela Joana Sousa, tem algumas recomendações que, sobretudo, assentam... destacámos 3, correto, Joana? Se calhar, eu tenho boa projeção de voz. Não? Pronto, peço desculpa. Nós temos 15 recomendações na nossa comissão, fomos assim os mais profícuos em termos de... ou os menos sucintos, mas basicamente, se calhar para aqui queríamos realçar 2. Uma que tem a ver com a simplificação do percurso do doente oncológico, e já sabemos que alguns passos já foram feitos, o direito a ser esquecido e tudo isso, mas achamos que aqui claramente pode haver uma integração entre o que é a saúde e a segurança social para simplificar todos os processos que depois são inerentes a ter uma baixa, voltar ao trabalho, conseguir créditos, tudo isso que se torna mais complicado quando um doente oncológico felizmente sobrevive à sua doença. Por isso esse foi um dos nossos focos. O outro tinha também a ver muito com a questão da investigação e de termos um plano de investigação e de formação científica em Portugal. E mais uma vez também queríamos trazer esta recomendação para aqui convosco, porque achamos que mais uma vez é preciso colaboração interministerial para fazermos isto, ou seja, não só a saúde, mas a ciência e a tecnologia, o ensino superior e efetivamente deixarmos, se calhar, de olhar para a saúde tão nichada neste Ministério da Saúde e vermos de uma maneira um bocadinho mais holística. Temos também muitas coisas relacionadas com os dados, porque achamos que efetivamente os dados são o que vos vão permitir depois tomar decisões, mas se esta plataforma da Comissão de Inovação e Valor em Saúde estivesse presente, simplificava muito para os doentes oncológicos e para outros tipos de doentes. Exatamente. Depois tivemos a Comissão de Recursos Humanos em Saúde, que está representada pelo Miguel Cabral. Miguel, se quiseres... Mais fácil. Nós na Comissão decidimos destacar em particular no contexto dos recursos humanos mais um enfoque nos humanos do que propriamente na parte de recursos da expressão, sobretudo tendo em consideração que estamos a falar de trabalhadores do conhecimento e como tal também com uma portabilidade bastante grande e uma deslocação bastante facilitada até não só geográfica do nosso país como fora desses. Em primeiro lugar, são várias as recomendações, mas a narrativa se calhar fará mais sentido no destaque para a disponibilização de dados concretos sobre a existência desses recursos em si. Muito daquilo que nós achamos é que deverá existir melhor planificação relativamente à utilização dos recursos que existem, e isto começa, em primeiro lugar, por sabermos que recursos é que existem, onde é que estão, de que forma é que estão distribuídos e até em termos de tendências e de certa forma, de dados mais concretos ao nível dos indicadores. E não andarmos um pouco com a maré de destaques noticiários que vão existindo à medida que se vão descobrindo coisas, mas mais com dados publicamente que possam estar já previamente definidos, até eventualmente pelo corpo legislativo nesse contexto. Daí que depois, a partir do momento em que conhecemos esses dados e esses valores concretos em termos de pessoas, podemos a partir daí também, se calhar, começar a definir algumas medidas que possam quase ser automáticas. Quando falamos de contratação, por exemplo, de recursos humanos, se há
consenso, digamos assim, em que a partir de um certo patamar é óbvio que é necessário facilitar a contratação de profissionais numa determinada zona ou instituição, então que fique isso também definido, de maneira a que, havendo esse consenso, havendo o conhecimento de que vai haver ali carência, então possa esse processo também ser mais facilitado. Para além disso, havendo essa necessidade também, e se é necessário, por via de incentivos ou estímulos, garantir que conseguimos ser mais atrativos para os profissionais de saúde em determinadas zonas do país ou áreas de atuação concretas, devemos também garantir que esse tipo de incentivos são estáveis no tempo. E é certo que é sempre bom quando existem medidas, mas, sobretudo, que sejam estáveis e previsíveis e que possam permitir que os próprios profissionais de saúde também se consigam estabilizar, e não só eles, mas também os agregados familiares. Nesse contexto, já que cada profissional de saúde não é uma ilha. E, por fim, só garantir que as carreiras existem. E, se calhar, ficava por aqui em termos de existirem, em termos de progressão. Acho que já seria Nós depois podemos detalhar mais à frente. Henrique, sobre saúde mental, duas medidas que... Certo. As duas medidas que nós destacamos na Comissão de Saúde Mental são, a primeira, uma diminuição da privação de liberdade a que os doentes psiquiátricos ainda são sujeitos, isto especialmente naquilo que concerne o internamento compulsivo, e, portanto, uma questão de direitos humanos. E, neste momento, não sei se há consciência disso ou não, mas os doentes têm acesso ao espaço exterior de forma arbitrária e, portanto, ou o serviço de área de residência deles tem um pátio, ou o diretor de serviço do serviço no qual estão internados entende que há funcionários que têm de levar os doentes ao exterior, ou eles podem ficar simplesmente trancados em serviços sem condições para frequência de espaço exterior, sendo que são os únicos doentes que podem ser privados de liberdade em Portugal. Seria relevante resolver isto, e está neste momento em processo e em discussão, para discussão na especialidade aqui, a proposta de lei para substituir a Lei 36/98 e, portanto, penso que seria um momento indicado, apesar de, nas disposições gerais, já haver referido o direito à frequência a céu aberto por parte destes doentes, não vem nada, ou seja, a lei mantém-se omissa quando passamos à modalidade do internamento compulsivo e, portanto, isto seria bastante relevante. E a outra medida, também bastante concreta, que nós gostaríamos de elencar é a da criação de uma prescrição social, ou seja, de um mecanismo de financiamento de prescrições não farmacológicas por parte dos médicos, maioritariamente nos cuidados de saúde primários, que combatessem quer a solidão, quer o sedentarismo. E pronto, e são as duas medidas que eu queria destacar. E se eu ainda tiver aqui uns segundos, rematava então com as duas comissões que não estão aqui representadas, que é de sustentabilidade e equidade, onde eles têm recomendações precisamente para a promoção da saúde e prevenção da doença, onde sugerem a alocação de 5% do orçamento do Ministério da Saúde especificamente a estas dimensões, tal como existe noutros países da Europa, e entre um conjunto de 7 outras recomendações, a recomendação do alargamento dos atuais vales cirúrgicos para os MCDTs e agora tive aqui uma branca para MCDTs e vales cirúrgicos e primeiras consultas, salvo erro. Exato, e primeiras consultas. Depois, tecnologia e integração de cuidados. Também são 6 recomendações que emitem, eu destaco 2. Eles partiram do pressuposto e da análise que nem todas as entidades, nomeadamente os hospitais, estão ao mesmo nível do ponto de vista tecnológico. Por isso, há que atualizar o parque tecnológico para que todas elas possam comunicar entre si. E, desse ponto de vista, emitiram uma recomendação que visa novos modelos de contratação e de aluguer de equipamento state of the art, ou seja, a última tecnologia, para que se possam, de forma mais flexível, equipar e, a partir daí, então sim, passarmos para a interoperabilidade entre, nomeadamente, hospitais. E que está acoplado a uma outra recomendação que tem a ver com aquilo que são os contratos públicos e aquilo que é os incentivos à adoção por parte dos hospitais dessa mesma tecnologia. Se isso não estiver nos contratos de programa, se a utilização e a digitalização não estiverem em contratos de programa, os hospitais, as entidades, não são enfim, instigadas a acolher e a atualizarem o seu parque. E por isso são 2 recomendações que destacávamos e em versão expresso teremos as outras 52 recomendações à vossa disposição e neste livro e para o futuro, que sempre precisarem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares e, desde já, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os caros colegas deputados e, naturalmente, uma saudação muito especial a esta delegação
e dizer-vos que, de facto, vocês o que nos apresentam aqui é tudo o que nós podemos fazer pelo nosso país e não ficarmos à espera do que é que o país vai fazer por nós. Portanto, isto é uma participação extraordinária da sociedade civil, com o envolvimento em grandes questões da nossa comunidade, e vocês acabaram por tocar nos pontos-chave, que nós também temos vindo a discutir aqui na Assembleia da República. E queria dar uma nota que me parece absolutamente fundamental, é que na medida em que este projeto, que aborda a questão essencial que é a saúde, engloba também todos os tipos de participação, a participação cívica, a política, a social e a comunitária. E, portanto, deixar-me aqui uma nota muito positiva ao trabalho que desenvolvem. É certo que o mundo está em constante transformação e que as respostas de hoje não podem ser as mesmas de ontem e não serão, por certo, as mesmas de amanhã. E aproveito já para deixar aqui uma questão que não percebia quando explicou da constituição dos 60 deputados, que referiu que haviam 762 candidaturas, que eram selecionados 60. Eu deixava já ficar a questão se estes 60 têm em conta todo o país, todas as zonas geográficas. Portanto, porque me parece importante, porque a nossa realidade daqui não é a mesma dos nossos territórios de interior. Portanto, este é de facto um projeto com um retorno de saúde e um retorno também social e que afeta a vida das pessoas, e é um projeto que envolve também os participantes, porque é um projeto com resultados muito importantes, ou seja, é importante não só para aqueles que beneficiam do projeto, e que por certo serão muitos, mas também é um projeto com interesse para os próprios intervenientes, uma vez que vocês pensam que trabalham de forma... são deputados a custo zero, não é? E são comissões a custo zero, portanto, também deixar aqui esta nota de que é trabalhar para o bono, não é? E dizer o seguinte, eu estive a ler algumas coisas sobre o vosso livro e quando a apresentação do livro, o nosso ex-ministro da Saúde dizia que teve a oportunidade de referir que os deputados jovens deste Parlamento da Saúde afiguram-se como os consultores informais do Ministério da Saúde para as políticas públicas de saúde. De facto é assim, é isso que vocês aqui nos trouxeram, e dizer-vos que de facto este envolvimento dos mais jovens, com todas as suas características da juventude, a energia, a leveza, a vitalidade e este espírito desbravador, aliado à tal ausência de uma visão mais técnica sobre as questões da saúde, conduz de facto a um conjunto de ideias que podemos dizer que são mais puras sobre as questões da saúde e porque são também resultado das suas vivências e das suas relações de proximidade e dos problemas que vivem diariamente. Portanto, e todos nós sabemos que quanto mais próximo dos problemas, também mais próximos estamos das soluções. Portanto, esta procura de ideias para discutir o SNS, esta reflexão conjunta e o envolvimento dos parceiros, resultou, penso eu, que na implementação de já diversas medidas, penso que o SNS mais proximidade, que é uma medida vossa que foi já implementada. Colaboramos. Ok. Penso que também estarão aqui vertidas essas explicações aqui no... É da primeira edição, sim, okay. Colaboramos na altura com o SNS mais proximidade. Muito bem. E esta iniciativa vem mostrar então que a sociedade civil pode de facto ter um papel efetivo na definição de políticas públicas, pelo que o vosso trabalho nos merece naturalmente todo o nosso reconhecimento. E neste seguimento é um grupo, e em nome do grupo, é um gosto, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, poder de alguma forma contribuir e colaborar neste vosso trabalho, nomeadamente na implementação das medidas mais importantes e das recomendações que nos deixam. Daquilo que foram apresentando, dizer-vos que a sua autora falou de uma questão que eu considero que é muito importante, que é a articulação entre os serviços de saúde e os serviços da segurança social, em plena defesa dos direitos dos nossos doentes, acho que era fundamental. E a questão que o Sr. falou, que tem sido amplamente discutida, que é a questão da alocação de profissionais de saúde nas áreas mais carenciadas do país. Portanto, muito obrigada pelo trabalho que nos apresentam e manifesto mais uma vez a disponibilidade do nosso grupo em colaborar convosco no vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalhos. Estou um bocado rouco, até vou falar pouco. Queria cumprimentar os membros do Elf Parliament, fazendo já o disclaimer de que sou colega e amigo do Miguel, de quem tenho acompanhado este fantástico percurso e brilhante percurso dedicado à saúde pública, à organização e à gestão dos serviços de saúde. E, portanto, olhando para vocês, na pessoa do Miguel e replicando para todos os membros que hoje aqui nos apresentaram este fantástico trabalho, quero-vos dizer duas coisas. A primeira é que vocês são os políticos perfeitos. Primeiro, porque ainda podem ser apoiados por empresas privadas e podem contactar com empresas privadas, não há problema nenhum, ninguém vos vai pôr na comunicação social e isso é uma vantagem. E o segundo, vocês não precisam de ganhar eleições, vocês produziram políticas públicas e não precisam dizer mal, nem dizer bem, nem precisam de ser escrutinados ao povo e, portanto, vocês têm um trabalho perfeito. Porque
a verdade é essa, é que nós hoje no Parlamento fazemos muito pouco de policy e muito de política partidária, de escrutínio, mas efetivamente às vezes aquilo que é apresentar soluções, dar soluções, ou discutir as soluções, porque vamos imaginar, o PSD apresenta uma proposta que é fantástica, que até é bebida do vosso trabalho, ela é reprovada do Partido Socialista porque ela veio do PSD, ou é porque é do Chega. Isto é o trabalho político-partidário que é... Pronto, ou não. Isto é o trabalho que é político-partidário, que é mais chato, e vocês nesse capítulo estão em vantagem nítida. Por isso, reconhecer esse trabalho, acompanhei e acompanho muito daquilo que vocês fazem. Duas notas em relação àquilo que foi dito, de coisas concretas com que nós nos deparamos na vida real, e por isso também dizer que vocês são os políticos perfeitos. Os dados em saúde, a tal plataforma de integração de dados, quer dizer, fundamental, básico para se poder trabalhar no sistema de saúde. Também trabalho, às vezes, já trabalhei enquanto médico e às vezes ainda dou uma perninha. Quer dizer, quando o doente de Bragança entra e a gente não consegue clicar para ver o que é que lhe aconteceu nas férias no Algarve, estamos a perder, o doente está a perder, a saúde está a perder, e isso está a ser discutido há não sei quantos anos e não se consegue resolver. E vocês voltam até à carga com uma recomendação e provavelmente aí com matéria interessantíssima do ponto de vista de como é que se pode organizar essa plataforma, mas a verdade é que o mundo real não permite. Quer dizer, e nós deputados aqui já propusemos, as pessoas propõem e depois isto esbarra em burocracias legais, em autonomias dos hospitais, em legislação que nós não conhecemos e não se consegue avançar. Portanto, se vocês um dia, como disse a deputada do Partido Socialista, se forem consultores do Ministério da Saúde, insistam na tecla, porque isso é fundamental. Acho que o doente e a saúde ganham muito se pudermos ter uma plataforma única em que nós possamos consultar isso, tanto no privado como no público, mas também na área geográfica onde o doente estiver. Em relação aos recursos humanos, ouvi atentamente aquilo que o Miguel disse, que para planificar ou planear qualquer intervenção no sistema de saúde temos que saber que recursos humanos existem. Eu tenho que vos lembrar que há uma lei de 2015 que diz que temos que fazer um inventário nacional dos profissionais de saúde, e ela tem 7 anos e nunca foi feita. Quer dizer, é básico, vocês notaram isso, nós também sabemos que é básico. Se não soubermos quantos profissionais é que existem, onde é que eles estão, o que é que eles fazem, o que é que eles podem fazer, nós não podemos planificar nenhum sistema de saúde, mas não se implementa. E isto são os deputados do mundo real. Bem-vindos hoje a esta realidade. Portanto, em relação aí às carreiras que o Miguel falou, depois de saber quantos profissionais é que existem, definitivamente é preciso ter uma carreira. A verdade é que nós aguardamos com expectativa o novo elenco do Ministério da Saúde. Entrou há pouco tempo e nós estamos a dar esse benefício da dúvida. Eles dizem que definitivamente se vão conseguir, definitivamente vamos ter carreiras, mas nós aguardamos com expectativa. Só uma última nota antes de passar a palavra à deputada Helga, sobre literacia em saúde. Está a esgotar o tempo, Sr. Deputado. Quanto tempo é que temos? 5? 5, porque a deputada Helga não tem tempo. Eu acho que é um pilar fundamental a literacia em saúde para a sustentabilidade. Eu acho que é um foco que o Elf Parliament devia ter. Muito bem, tem a palavra a deputada Helga. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Um cumprimento especial aos elementos da Health Parliament e só uma nota muito breve. Falaram aqui na questão da diminuição da privacidade e liberdade no que diz respeito ao internamento compulsivo e falaram na discussão da Lei de Saúde Mental en passant. Eu ia pedir, que acho que seria importante também obter os vossos contributos, se não tiverem tempo hoje, pelo menos enviarem à Comissão, no sentido de percebermos qual é a vossa perspectiva a esse nível. Pronto, muito bem. Então, eu agradecia que nos fizessem chegar, porque iria certamente contribuir para o debate que está a ser feito neste momento na especialidade e aquilo que pudermos contribuir para melhorar o que está neste momento a ser discutido seria importante. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu já tinha essa nota aqui quando falaram da questão da saúde mental, uma vez que já está em discussão e há um grupo de trabalho criado da saúde mental que tem assento na Comissão de Saúde. Se entenderem por bem fazer chegar o parecer para chegar ao grupo de trabalho da saúde mental, tinha já esta nota aqui para o fazerem. Muito obrigada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Começo por cumprimentar e agradecer a vossa presença. Eu acompanho as palavras do Sr. Deputado do PSD, o elogio que vos fez e ao vosso trabalho. Não vou estar a repetir-me, isto é típico dos políticos, dizem a mesma coisa e por palavras diferentes, não vale a pena.
Ele, em relação ao elogio ao vosso trabalho, disse tudo. Espero apenas que o Partido Socialista não quebre as pernas, digamos assim, entre aspas, a este trabalho que realmente é fantástico e deveria ser bem aproveitado. Portanto, percebemos a pertinência e forma inovadora do projeto, apresentam aqui as principais conclusões, de que forma tencionam implementá-las. Para além da Assembleia da República, a quem mais já apresentaram estas conclusões? E pergunto se irá haver uma terceira edição, se sim, quando, sobre que temas novos ou o aprofundamento das conclusões retiradas nesta segunda edição. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e, obviamente, cumprimento o Dr. João Condeixa, o Dr. Miguel Cabral, o Dr. Henrique Prata Ribeiro, a Dra. Joana de Sousa e o Dr. Márcio Lavrador. Nas vossas pessoas, obviamente, cumprimento também todo o Health Parliament e agradeço-vos este pedido de audição à Comissão de Saúde. Gostava também de vos saudar por este trabalho que, de facto, têm feito pelos diversos contributos que têm trazido à discussão pública em vários temas tão relevantes sobre este setor da saúde. Isto, de facto, é um verdadeiro serviço público, portanto, também em nome da Iniciativa Liberal, eu gostava de vos agradecer todo este trabalho que tem sido feito e de facto, espero que seja possível continuar, porque, e aqui como o deputado Pedro Melo Lopes, nós de facto aqui no Parlamento temos apresentado algumas propostas, nomeadamente o deputado Pedro Melo Lopes falou aqui da proposta do Registro de Saúde Eletrónico Universal, que nós já propusemos aqui por 2 vezes, desde que eu sou deputada, portanto desde há 8 meses já propusemos aqui 2 vezes e continua a ser chumbado e não há razão nenhuma para isto, porque isto é obviamente um tema super importante que toda a gente reconhece sobre importante, portanto não percebo porque é que determinadas propostas continuam a ser chumbadas. Gostava de vos deixar algumas questões sobre os temas que aqui falaram, para que possam comentar. Relativamente ao tema da inovação e valor em saúde, eu gostava de perceber e que comentassem como é que Portugal se compara com os restantes países da União Europeia e como é que comentam o facto do número de ensaios clínicos que são aprovados pelo Infarmed ter diminuído e o tempo médio para a tomada de decisão ter aumentado para mais do dobro. Portanto, queria aqui o vosso comentário. Relativamente aos recursos humanos, gostava de vos perguntar se, e nós temos vindo na Iniciativa Liberal, obviamente, a defender isto, relativamente ao recurso aos setores privado e social, que normalmente conseguem ter melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, conseguem reter profissionais, que neste momento o SNS não está a conseguir, se de facto este tipo de recurso é uma forma de nós colmatarmos aqui alguns dos problemas que temos no acesso à saúde. Depois, relativamente ao tema da saúde mental, nós estamos neste momento, de facto, a discutir na especialidade a proposta de lei da saúde mental. Também vos perguntava que contributos teriam a trazer aqui, mas de facto podemos remeter para um parecer. Nós, a Iniciativa Liberal pediu a audição do Dr. Henrique Prata Ribeiro, porque já é uma pessoa com quem já reunimos relativamente a este tema, portanto, mas se quiserem aqui comentar na vossa resposta, gostava de perceber o que é que têm a dizer sobre esta proposta. E depois, para terminar, sobre o tema da sustentabilidade e da equidade, gostava de vos perguntar quais são os principais desafios que apontam para se conseguir alcançar uma sustentabilidade no SNS. Nós temos vindo a defender na Iniciativa Liberal que obviamente não é atirarmos mais dinheiro para cima dos problemas que as coisas se vão resolver. Portanto, gostava do vosso comentário sobre este tema, porque nós continuamos a ver os orçamentos de Estado para a saúde a aumentarem e os problemas a não serem resolvidos. Portanto, pergunto-vos se consideram que é efetivamente precisa uma reforma completa de todo o sistema que temos hoje e se aquilo que temos hoje, e em resposta a muitas das coisas que são ditas e muita da propaganda que é feita, se de facto hoje em dia se existe equidade no acesso à saúde. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo então desde já a palavra ao nosso Parlamento e tentam distribuir entre vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de distribuir o jogo, vou responder àquelas que não estão aqui representadas. Só dando esta nota, os 60 deputados, são de facto, enfim, com uma abrangência nacional, diferentes backgrounds profissionais, académicos e representam todo o país. Temos de Bragança ao Algarve. Foi também essa necessidade de percebermos
porque há muitas assimetrias e queríamos tê-las presentes. Eu começava precisamente por responder a duas questões que têm a ver com equidade e sustentabilidade, que é que desafios é que apontamos e que identificamos. Nós já sabemos que o SNS está sujeito a uma enorme pressão. Essa pressão não se espera que diminua, quer pelo envelhecimento, quer pelos avanços tecnológicos e científicos, e por isso há uma aposta clara, uma recomendação, uma aposta clara de prevenção e promoção da saúde, nomeadamente alocando 5% dos recursos e também trabalhando em articulação mais estreita com a Segurança Social. Só dando este exemplo, a Segurança Social investe anualmente em subsídio de doença cerca de 800 milhões de euros em subsídio de doença. Isto tem vindo a crescer desde 2013 para cá, quando eram 400 milhões de euros. Neste momento temos cerca de 628 mil beneficiários. Num momento em que há cada vez mais, supostamente mais hábitos e maior cuidado com a prevenção e com a promoção da saúde, não se compreende como é que a Segurança Social não age de forma mais articulada com a saúde, precisamente para evitar esta escalada de subsídio de doença, de pensões de invalidez, enfim, a Segurança Social, para não servir de para-choques, tem que articular melhor com a saúde, e é uma das recomendações. Depois, financiamento com base em resultados, introduzir o conceito de Value-Based Healthcare na área da saúde para conseguir diferenciar recursos e alocá-los de forma mais inteligente, e depois a literacia, para não termos cada vez mais doentes a recorrer às urgências de forma desnecessária, para as pessoas poderem gerir melhor os seus autocuidados. São um conjunto de recomendações de forma transversal em todas as áreas, em todas as comissões de trabalho, precisamente sobre literacia em saúde. E do meu lado, eu julgo que passava para... Exato. Sobre a implementação e a terceira edição. Ainda não sabemos quando é que vamos arrancar com uma terceira edição. Queríamos deixar, enfim, a equipa, o governo também estabilizar e também estas próprias recomendações. Nós estamos a reunir com ordens profissionais, associações de doentes, sociedades médicas de todo o país, de todas as áreas, para nos ajudarem, sensibilizando para nos ajudarem nesta implementação e também para recolher ainda mais informação. Só a título de exemplo, reunimos a semana passada com o Registro Oncológico Nacional, que nos identificou que o Registro Oncológico Nacional, embora sendo de enorme interesse e valia, está muito dependente da SPMS. A SPMS não é de todo o seu core responder e atualizar a informação do Registro Oncológico Nacional, e por isso temos médicos que estão a trabalhar com dados do registro, de médicos e decisores, com base de dados do Registro Oncológico Nacional, com uma decalagem de pelo menos 3 para 4 anos. Não faz qualquer sentido quando podia ser, não digo live, mas podia ser pelo menos com um mínimo de um ano. Se assim houvesse interesse, a equipa do RON também isso mesmo nos sugeriu. Por isso, estamos a fazer este trabalho sensibilizando para a implementação. Há algumas que são mais high level, outras que são de forma muito concretas e que cada um de nós pode fazer a diferença, e neste caso o Parlamento seguramente, se vir as recomendações com detalhe e seguir, enfim, algumas delas, certamente fará, acreditamos nós, a diferença. Queria só fazer o comentário que está associado também um bocadinho à questão da sustentabilidade, que é esta questão toda dos dados e que falámos, não haver dados integrados gera muito desperdício na saúde, e há relatórios que dizem que 30% da despesa de saúde é desperdício. São duplicações, são tempos mortos, tudo isso. E também as nossas recomendações estarem muito associadas aos dados também têm essa externalidade positiva, chamemos-lhe assim, de irmos poupar muito dinheiro se as coisas pudessem ser mais eficientes neste ponto. Ainda sobre o tema dos dados, e respondendo diretamente à questão se existem outros exemplos a nível europeu, mesmo lá fora, tivemos conhecimento que a Holanda já está a fazer um excelente trabalho. A Finlândia também já tem uma agência, e esta agência, para além de centralizar a informação, até tem um modelo económico para monetizar em cima dessa informação. Portanto, diria, em conversas que tive com os restantes deputados, poderia ser um novo canal, uma nova abordagem de valorizar a informação em saúde. Okay? Relativamente aos ensaios clínicos, será natural que, se trabalharmos melhor os dados em saúde, se melhor
conhecermos a nossa população, também melhor conseguimos identificar aquelas pessoas que são mais adequadas para determinado tipo de ensaios clínicos e, com isso, captar também mais ensaios clínicos. Dizer, só para complementar aqui, para terminar, quando o Sr. Deputado falava no trabalho perfeito, só dar esta nota, seria perfeito se depois víssemos acontecer. Vou dar mesmo esta nota. Obrigado. Sim, em relação à componente de recursos humanos e indo direto às questões que foram colocadas, relativamente à Lei de 2015, eu se calhar avançava um ano e dizia, em 2016 o Governo lançou a sua Estratégia Nacional de Dados Abertos, penso eu que é mais ou menos este o termo, em que até com a plataforma de dados.gov a ideia seria de disponibilização dos dados da administração pública para haver maior transparência e depois a partir daí a área da saúde é um pouco peculiar porque tem o site da transparência do SNS que acaba por ser ali um bocadinho uma bifurcação, mas eventualmente fica a humilde sugestão, se calhar quando depois em termos legislativos se define o que fazer, eventualmente condicionar para como o fazer ou em que plataforma o fazer e reforçar o tipo de ferramentas que já vão existindo poderá ser uma opção, porque eventualmente dizer que, ok, tem que ser publicado neste contexto específico, poderia eventualmente facilitar o processo. Porque a verdade é que, neste momento, se nós temos acesso a dados de recursos humanos sobre os dos cuidados de saúde primários na plataforma do BICSP. Para a vertente hospitalar, são os relatórios que a CSS vai publicando de forma mais específica e não tão desagregada. Portanto, vão surgindo dados, mas são dados que, lá está, não estão prontos a ser trabalhados e analisados no imediato. Daí que uma das nossas propostas seria, idealmente, uma plataforma tipo dashboard em que pudéssemos ver isto tudo de forma muito mais simplificada e conseguimos perceber tendências, por exemplo. Nada de muito especial. Em relação à questão sobre o envolvimento do setor privado e social, sim, na nossa perspectiva, nós, as recomendações que fizemos, e não foi só a nossa comissão, mas também todas elas, pensámos no sistema de saúde e não apenas no Serviço Nacional de Saúde. E nessa vertente em concreto, dos aspectos que mencionámos foi, por exemplo, a nível da formação médica, deixar bem claro que tipo de capacidade formativa é que existe também a nível do privado, até num conceito de tentar perceber como é que podemos formar mais profissionais, ou se não os conseguimos formar mais, o que é que está a faltar para eventualmente conseguirmos maximizar essa capacidade. Já para não falar depois de aprender em termos de gestão e autonomia de gestão e afins, um dos anteriores secretários de Estado do PS, o professor Francisco Ramos, dizia que por ele não percebia muito bem porque é que haveria de haver diferença entre privado e público em termos de capacidade de atingir resultados. Por isso, certamente haverá boas práticas a aprender de um lado e do outro. E deixo para o Henrique, força. Muito obrigado. Então, respondendo às questões que foram colocadas aqui e que tocam a área da Comissão de Saúde Mental, dizer que na parte de literacia, como o João já disse, as várias comissões têm algumas iniciativas para a área da literacia em saúde. Na área da saúde mental, nós temos desde uma projeção para uma campanha de impacto público a equipas de saúde escolar, ou seja, formação às equipas de saúde escolar para fazerem iniciativas na escola e financiamento de conteúdos audiovisuais, que é algo que até já acontece para outras áreas e que poderia ser trazido para a área da saúde mental. Em relação aqui às questões relacionadas com a discussão na especialidade da Lei de Saúde Mental, dizer que eu trouxe um documento que elenca algumas preocupações que eu tenho. Dizer, acima de tudo, que eu não tenho formação como jurista e do que eu fui investigar e saber, a lei está bem escrita, levanta apenas algumas preocupações com a aplicabilidade da lei. Ou seja, com aquilo que eu considero que se poderá passar na prática com base naquilo que nós vemos da aplicação da Lei 3698 que tem estado em vigor. E, portanto, há aqui, e eu posso deixar já este documento, depois, se os senhores deputados quiserem, posso formular um novo documento para ser exposto no grupo de trabalho que está a discutir na especialidade, mas no fundo o que há aqui há algumas preocupações com a aplicabilidade que tocam esta questão da privação de liberdade excessiva a que os doentes são sujeitos, toca uma questão relacionada com um momento que é a avaliação clínico-psiquiátrica, que é um ato médico e que nesta lei vem referido como quase um ato colaborativo de vários profissionais e que eu acho que pode desresponsabilizar um pouco aquilo que é o documento. E depois dizer só que há dois pormenores, um que é o facto de se poder passar a colocar as pessoas em tratamento involuntário diretamente a partir do serviço de urgência em ambulatório, sem terem de passar pelo internamento,
e o outro, o facto de se agregar os critérios que eram usados anteriormente para internar na urgência ou no tribunal, serem agregados no mesmo ponto, e eu penso que, apesar de a lei estar garantística, estar desenhada no interesse do doente, estes dois pormenores podem levar a que acabe por haver um maior número de processos de privação de liberdade. Mas pronto, sinto também que é algo que se poderá discutir melhor na especialidade. Muito bem, muito obrigada. Sim. A audácia de dar um comentário também. Também a nível do Conselho da Europa, esta discussão está a decorrer neste momento com uma discussão sobre um protocolo adicional à Convenção do Oviedo. Portanto, será importante também, até porque o Parlamento acaba... Já está, pronto. Então, está feito. Também uma nota final, adicionando ao que o Márcio referiu, sobre ensaios clínicos. Há um retorno que Portugal pode ter e que não está todo a aproveitar. Por exemplo, um hospital em Madrid menor que o do Hospital de Santa Maria consegue receitas na ordem dos 27 milhões de euros só com ensaios clínicos. O melhor exemplo que nós temos em Portugal é o do IPO do Porto, que tem uma equipa de 14 pessoas só dedicadas a ensaios clínicos e ultrapassa, não tenho números totalmente atualizados, mas ultrapassa pouco 1 milhão de euros. Se cada hospital tivesse uma estrutura dedicada à captação de ensaios clínicos, garantidamente que o retorno iria disparar. E de que forma? Dando acesso da maior inovação aos doentes, permitindo aos médicos também terem contacto com o que melhor se faz, mas, sobretudo, gerando esta receita que estávamos a falar. Não é tanto só a questão burocrática, como é óbvio, Portugal pode e deve agilizar processos, mas se os hospitais tivessem pessoas dedicadas e os médicos querem, garantidamente que esta competitividade seria muito maior. E, por fim, só reforçando o que o Miguel disse, este dashboard que a Comissão de Recursos Humanos propõe, que no fundo faz o match entre a procura e a oferta numa lógica preditiva para perceber aquilo que vai ser produzido do ponto de vista de profissionais de saúde, as ordens, tirando a ordem dos médicos com quem ainda não falámos, mas as restantes ordens já manifestaram interesse, disponibilidade para carregar a informação, que é para nós sabermos daqui a 5, 6, 7, 10 anos o que é que vai ser formado e conseguirmos alocar aquilo que são as necessidades do hospital em Freixo de Espada à Cinta logo desde o início. Eu vou precisar de um MGF daqui a 6 ou daqui a 1 ano. E era uma recomendação muito relevante. Muito obrigada. De nossa parte, em nome das duas comissões aqui presentes, agradecer a vossa exposição, a vossa apresentação desta segunda edição do Alce Parlamento de Portugal. E a minha sugestão era o documento que nos traz sobre a questão da Lei da Saúde Mental, tentamos distribuir aos grupos parlamentares presentes. Ainda assim, sugiro que efetivamente depois enviem para o e-mail que foi disponibilizado para chegar ao grupo de trabalho da saúde mental um parecer, uma proposta sobre a lei. Muito bem, muito obrigada a todos. Muito obrigado.